Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui de novo com mais uma live da Leve Educa. Mais uma vez trazendo um tema para vocês, para contribuir um pouquinho com o que a gente sabe do lado de cá, para levar nosso conhecimento para os nossos clientes, né? Especialmente hoje eu estou aqui com a Carolina de Lorenzo, que é uma psicóloga que vai falar para a gente, conversar um pouquinho, é um bate-papo, né, Carol? Para a gente conversar um pouquinho sobre RH. Como que vocês aí, do lado daí, podem turbinar o seu RH? A gente vai falar de pessoas, de ações que as pessoas às vezes não pensam, e coisas muito simples, né, Carol? Para a gente começar, conta para o pessoal quem é você, né? Qual que é a sua contribuição. Ótimo. A gente tem um curso recente seu, conta um pouquinho dele, né? Verdade. Vamos fazer nossa propaganda do lado de cá. Isso. Vamos lá. Obrigada, Thaís, por estar aqui. Obrigada ao pessoal aí da Leve Educa. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Eu sou psicóloga organizacional, então atuei nos processos de gestão de pessoas dentro das empresas, dentro das indústrias, acompanhando todos os processos ali. E também, hoje, eu tenho uma atuação muito forte na área de desenvolvimento de carreira. Até pela experiência que eu tive, eu consigo entender bastante como que se é o processo de formação ali, toda essa evolução de carreira e tudo mais. A gente sabe que tem algumas especialidades em questões técnicas, em questões de cargos, que essa experiência também traz e contribui para poder acompanhar o desenvolvimento de carreira aí de muitos profissionais. Isso é o que se trata, por exemplo, o curso de trilha de carreiras que foi lançado recentemente, que a gente fez aqui junto, para falar um pouco sobre todas essas pautas aí, Thaís. E hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre os processos de gestão de pessoas, dando esse suporte aos provedores de internet, mas a gente entende que seria como uma empresa como um todo, né? Qualquer empresa, média, grande. Exato. Vamos lá. Eu entendo muito, né? Eu não me apresentei, eu trabalho aqui na Nube, né? A gente comercializa a Leve Educa, mas nós, enquanto Nube, a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos clientes e com os nossos colaboradores. A gente entende, Carol, e acho que é comum, né? Esse novo mindset de que não dá para a gente promover experiências encantadoras e bacanas para o nosso cliente se a gente não estiver pensando em quem entrega isso para ele, que são os nossos colaboradores. Por isso é tão importante a gente falar, né, de gestão de pessoas. Claro. Então, conta pra gente o que é gestão de pessoas. Tá. Thaís, assim, de uma forma mais geral, quando eu penso na palavra de gestão de pessoas, para mim elas podem se caracterizar com duas vertentes. A primeira delas realmente é quando a gente pensa nos processos de gestão de pessoas que acontece dentro das empresas, ok? A gente tem ali várias técnicas, vários instrumentos para poder atuar na administração do capital humano, utilizando técnicas, recursos com o maior intuito de conciliar os objetivos dos colaboradores. Okay? Então, entendendo quais são essas necessidades, alinhado às metas da empresa. É um desafio grande. Claro, até porque são muitas pessoas e conseguir fazer, a gente dizia muito que é alinhar as expectativas aí, não é tão fácil. Mas, por isso que a gente tem um departamento exclusivo para poder tomar a frente desses processos. O RH é a gestão de pessoas, né? Tem que olhar para o cliente e olhar para o colaborador sempre no centro. Sim. Aqui na Nube, falando de novo, né, das nossas experiências, a gente pensa sempre em ter esses alinhamentos, deixar esse alinhamento bastante claro, propósito claro, desenvolvimento, treinamento. Sim. Carol, conta pra gente, assim, que pilar, o que a gente não pode deixar de fora quando a gente pensa em gestão de pessoas? Ok. A área de gestão de pessoas hoje, Thaís, você comentou do RH. O RH, hoje, ele tem alguns departamentos dentro dele mesmo. A gestão de pessoas, ela se diferencia, por exemplo, do departamento pessoal. Em muitas empresas, a gente já tem profissionais diferentes atuando nesses departamentos. Falo até pela minha experiência. Eu nunca atuei no departamento pessoal, né? Eu sempre passei pela área de gestão de pessoas que fica alocada junto com o RH. Ele é um trabalho em conjunto, mas os processos, as
atividades, as atribuições e as responsabilidades são diferentes. Eu vou até mais além. As habilidades técnicas e comportamentais para ambas as áreas são diferentes. Né? Então, enquanto no RH você precisa ter pessoas ali realmente mais focadas, com mais planejamento, organização, porque as atividades vão pedir esse tipo de necessidade, na área de gestão de pessoas, você precisa ter profissionais que consigam ter esse olhar que você trouxe, por exemplo, de olhar mesmo para as pessoas, de compreender suas necessidades e tudo mais, né? E aí, o que a gente tem hoje como pilar dentro dessa área? A gente poderia aí levantar, alencar alguns, né? Como, por exemplo, a motivação. A gente entende, né? Até no curso a gente comenta muito sobre isso. Eu não motivo ninguém. Eu estimulo alguém a partir do entendimento de uma necessidade. Então, é muito importante que para a gente poder propor novas ações ou algum benefício, enfim, a gente consiga entender, conhecer quem são nossos colaboradores, quais necessidades eles possuem, para que a gente consiga trazer algo que realmente atenda, e aí sim a gente vai conseguir trabalhar essa motivação de uma forma mais efetiva, ok? Então, a gente tem que, primeiro, conhecer os nossos colaboradores, pensar nas metas, porque as metas, elas geram motivação. Né? Eu consegui a satisfação de conseguir atingir um objetivo ao qual foi proposto para você. É claro que precisam ser metas, dentro da psicologia a gente chama de metas credíveis, aquilo que realmente é possível se alcançar, né? Senão ela faz um processo ao contrário. Então, trabalhar essas metas, ter claro quais são essas metas, elas também podem ser um gerador de estímulo aí. Os feedbacks constantes, contínuo. Eu sei e entendo que proporcionar feedback, dar feedback, não é uma coisa que a gente faz muito tranquilamente. Não é muito... muitas vezes é difícil você chegar e apontar algumas dificuldades de desempenho ou de comportamento. Mas a gente precisa criar recursos. Mesmo que eu costumava falar onde eu trabalhava, se você tem um formulário ali para se pautar, peça para que ele faça uma autoavaliação, você já vai avaliar um pouco o grau de autocrítica que ele tem, e a partir do que ele te traz, você vai conseguindo conversar, né? Direcionar mais para uma conversa do que por algo muito formal, né, Thaís? Acho que dá pra gente pensar assim. E dá pra pensar também em feedback como reforço positivo, né? Precisa não só, ser. O feedback não precisa ser só a cobrança, Verdade. a pontuação, Sim. Lógico, né? Eu acredito, sim, muito como é uma ferramenta poderosa Sim. de transformação, né? Sim, Você sim. para de pensar em si para pensar no outro, enquanto o outro vai realmente ser transformado com aquela sua opinião, Verdade. né? E aí a gente tem técnicas, né? De fazer pare, comece, continue fazendo tal coisa. Ou Sim. fazer o formato SCI, que a gente fala bastante, né? De situação, comportamento, impacto. Sim. Mas eu acho muito importante aqui, a gente tem uma ferramenta que deixa isso tudo de forma escrita para os nossos colaboradores. A gente usa o feedback, né? Corretivo e de reforço positivo, mas quando a gente enxerga, Carol, que aquele comportamento positivo, ele é exemplo para o outro, Verdade. a gente também fala de vamos fazer um elogio público. Sim. E aí a gente usa o feedback como também uma ferramenta para transformar o outro, né? Sim. Se aquele colaborador está vendo uma pessoa ser elogiada mesmo por um comportamento, nossa, deixa eu pensar, deixa eu fazer como ele, né? Porque às vezes o feedback fica entre quem deu e quem recebeu, Sim. né? E isso é importante justamente Sim. por conta da privacidade das informações. Agora a gente fala bastante desse reforço positivo. Use como elogio, conta para outra pessoa que o comportamento dele foi bacana e que você deveria copiar, né? É verdade. Até porque quando a gente vai para um feedback, Thaís, às vezes a pessoa já vai pensando em bronca. Como que eu vou pontuar para ele que ele não teve o desempenho esperado, que eu não atingi o resultado, enfim. E às vezes você acaba se deixando levar nessa preocupação, nessa tensão e não valoriza o que o outro tem também de pontos positivos. Legal isso que você... Hoje eu recebi um feedback daqui, uma das funcionárias falou, Carol, tô olhando o seu curso, eu até me emocionei com o tema que você trouxe. Falei, meu Deus. Ela falou, não, aí ela falou isso que você falou, não, é importante a gente falar, é legal a gente
falar. Nossa, eu fico orgulhosa, porque a gente está trabalhando muito aqui, isso Sim. mesmo, dessa importância do eu aprendo, mas eu também tenho Sim. a possibilidade de ensinar. Recebi hoje daqui. Que legal. Então, que legal. A questão do feedback precisa ser o mais leve possível, por mais que as pautas ali vão trazer e fazem parte, a gente não é 100% o tempo todo, e a gente trabalha no outro também, o receber o feedback. Exato. Né? Uma crítica que seja bem construída, bem pautada, como você comentou, que traga situações para ilustrar o que eu estou me referindo ali, e isso você gera um autoconhecimento, uma autoanálise e uma possibilidade de melhorar. Ainda que você não concorde num primeiro momento, quando você reflete, fala, não, eu não vou entender aquele feedback da Carol como uma coisa que eu preciso trabalhar. Mas se você tem esse autoconhecimento, você vai se observando e vê outra pessoa te deu o mesmo feedback, poxa, tem alguma coisa errada. Sim. Sou eu que estou pensando errado das minhas ações, né? Então, ter esse comportamento em grupo também, né? Sim. Mais de uma pessoa já me falou isso, eu preciso de fato melhorar, porque nem sempre a gente atende aquele feedback do outro lado, né? Com certeza. Porque são opiniões, embora embasadas, embora... É uma opinião, diferente, né? Então, você não está preparado às vezes. Absorver ou não aquilo, né? Exatamente. E é uma habilidade mesmo, você também ouvir uma crítica e conseguir refletir sobre ela. Isso também é uma habilidade. Tem pessoas que conseguem absorver isso melhor, mas a gente vai se desenvolvendo. Isso se treina também, Isso se treina, exatamente. E acho que na motivação, por último, aí, o que a gente poderia colocar é a questão da igualdade, né? A gente vê hoje muitas empresas trabalhando com essa questão, a gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão, a gente fala de projetos e propostas internas para poder conseguir transparecer esse reconhecimento, essa valorização do diferente, de uma equipe multicultural, plural e tudo mais. A gente tem até uma pauta aqui, a gente vai falar mais sobre isso, mas isso também, ela entra como uma motivação se eu vejo que algo em mim é valorizado, sendo igual, diferente, não me interessa, né? Eu me sinto valorizada. Além da igualdade, a equidade, né? Isso, melhor, né? Você está olhando por perfil e valorizando o perfil daquela pessoa, o que atende, o que motiva, né? Não dá para colocar todo mundo numa caixinha e falar que o que serve para um serve para outro, né? Com certeza. E em questão de desempenho é a mesma coisa também. Né, Thaís? Eu vou ter uma pessoa que super se desempenha ou tem um exemplo, enfim, mas cada um vai andar dentro do seu limite, dentro do seu conhecimento, dentro da sua produtividade, enfim. Né? E a gente tem depois um tema super importante, né? Não sei como você pode contar se é uma pauta que vocês trabalham aqui, como trabalham também, mas a questão da liderança hoje, isso cabe para todos os cargos, mas a liderança principalmente porque ela tem uma responsabilidade que vai muito além de estar à frente, ela desenvolve pessoas. Uma das responsabilidades do líder é contribuir para o desenvolvimento profissional do outro. Se não for o principal, né? Se não for o principal. Por isso o feedback entra como ponto importante, porque ele é uma das ferramentas para isso. Né? Então, a empresa, além de investir na hard skills, que são as habilidades técnicas, ela precisa também investir no desenvolvimento das soft skills daquele líder. Ela precisa dar suporte para ele, para que ele tenha conhecimento, informação, saiba como fazer e assim ele contribui com o desenvolvimento dos outros. E é essa equipe, né, de gestão de pessoas que vai ajudar, né? Dá esse muitas suporte. Vezes uma pessoa lidera sem ter conhecimento, caiu, né? Nossa, eu sou um vendedor, vendo muito bem e de repente eu tenho que treinar uma equipe e a partir desse momento eu já tenho 1, 2, 3 colaboradores embaixo de mim, mas não recebi nenhum treinamento para ser um líder, né? Com certeza. Então, ter essa área que dá esse suporte é fundamental, né? É fundamental e, na verdade, Thaís, ela vem já como uma proposta da própria área de gestão de pessoas, de realizar os processos também de uma forma diferente ou pautado nas competências comportamentais. Então, a estratégia já é diferente. A gente entende e via isso muito acontecer. Eu pego como líder, por exemplo, o melhor funcionário da linha ou o meu melhor atendente, enfim. Mas eu perco dois profissionais, eu costumo dizer. Eu não tenho o líder que eu preciso e eu perco o meu melhor funcionário. O melhor vendedor, né? Exato. O melhor vendedor, né? Exato. Porque quando ele passa a ser
líder vai ser necessário dele muitas habilidades de relacionamento e outras que no desenvolvimento da atividade ali, enquanto colaborador, talvez não era tão exigido. Então tem uma diferença muito grande. Por isso dá esse suporte na questão do desenvolvimento das soft skills e no preparo da liderança como um todo. Perfeito. Ok? Comunicação hoje, sempre, na verdade. Dentro da área de gestão de pessoas, comunicação é uma pauta constante, que traz problema constantemente. Também novas estratégias sendo criadas, utilizando os canais de comunicação, o endomarketing, todo mundo trabalhando por uma comunicação interna mais efetiva, mais eficaz, modelo de gestão à vista e tantas outras coisas. E a gente tem canais hoje, principalmente com tecnologia, fica mais fácil de você se aproximar dos seus colaboradores, de você interagir, de você ser mais criativo, né? E trazer essa comunicação. Eu acho importante a gente também não focar sempre só em um canal de comunicação, né? Porque é hábito, mas assim, hábitos a gente se adquire com o tempo, né? Eu tenho o hábito de ver o WhatsApp, mas você pode preferir um e-mail. Então, não perca a comunicação usando apenas um canal, né? Use todos os canais que tiverem disponíveis. Não, tudo bem, a gente tem uma regra que a gente faz comunicados dessa forma em tal canal. Mas não. Coloque também no e-mail, coloque também num chat, né? É importante. Atingir o maior número de pessoas, né? É importante até porque, né, Thaís, existem canais mais formais de comunicação e canais mais informais de comunicação. A gente vai... Nesse modelo que você comentou, a gente também leva em consideração o perfil do profissional. Ele pode ser um profissional mais formal e ele vai se atentar mais para aqueles comunicados que ele recebe no e-mail, né? E às vezes não tanto no WhatsApp, porque o WhatsApp não é um canal formal, ele é um canal de relacionamento, né? Então, utilizar outros canais para que a comunicação seja mais efetiva. E também ao contrário, canais aonde ele pode se expressar. Fundamental, né? Ele ter um canal de denúncia, uma ouvidoria, né? Exatamente, de sugestão, de solicitação, para que eles também possam... A gente falou das necessidades lá na motivação, então talvez pelo canal ele consiga demonstrar essas necessidades. Sinalizar, né? Sinalizar essas necessidades. Não consegue falar por um gestor, né? O que já seria um ponto de atenção, né? O porquê que eu não estou conseguindo, mas disponibilizar um canal onde ele se sinta à vontade é fundamental. É importante. A gente também fala muito da questão da cooperação. Então, uma participação, um engajamento. A gente comentou lá em cima da questão da igualdade e as empresas hoje, realmente, elas investem muito na questão de um trabalho mais colaborativo, vamos pensar assim, mais de cooperação. Porque isso acaba sendo, no final de tudo, Thaís, uma competitividade de mercado. Então, se eu tenho uma equipe mais participativa, com mais engajamento, um trabalho mais colaborativo, eu falei de uma equipe multicultural, eu tenho mais possibilidades daquela própria equipe trazer novas alternativas. Então, a gente pensa em geração de ideias. Exato. E lá na ponta a gente tem a inovação. Então, uma equipe mais diversificada, com inclusão, com diversidade, ela tem mais proporção, potencial de mobilizar e trazer ideias inovadoras. Okay? São perspectivas diferentes, são olhares diferentes, são vivências diferentes, exatamente. É tão curioso, porque parece tão básico, mas assim, não se pensava, né? Não se pensava nisso. Gostava-se, né, de ter pessoas sempre iguais, né? Sempre muito parecidas. É uma tendência. Né? Eu acho que, assim, de novo, falando em questão de perfil, até porque, Thaís, é lógico, é ótimo você ter uma equipe diversa, mas você já sabe que vão ter coisas ali para serem administradas. Então, a gestão de conflito, ela precisa ser atuante. Porque você vai ter que ter negociação, flexibilidade, são pontos de vista diferentes, então vai ter que ter uma mediação ali. Por um outro lado, a gente desenvolve boas habilidades de relacionamento. Mas a tendência é ir pela identificação. Então, a gente tem departamentos muitos característicos de perfil. Então, eu tenho um fiscal, o perfil do fiscal ele é bem característico. Eu tenho o perfil de vendas, o perfil de um vendedor, ele é bem característico. Eu tenho, por exemplo, um departamento contábil, ele é bem característico.
logístico, né, precisam ter habilidades que realmente são necessárias para o desenvolvimento daquele departamento, daquelas funções, ok? Mas, por exemplo, um RH, ele cabe uma equipe mais plural. Eu posso ter uma pessoa ali que seja mais focada no planejamento e outra de relacionamento. Mas você fala bastante assim, enquanto fiscal, né? Precisa ser uma pessoa mais centrada e tal. Mas aí você está falando também, a gente não tira a responsabilidade da empresa de ser diversa ainda assim. Exato. Uma coisa é ser diverso em comportamentos, né? E outro diversos em vivência, culturalmente. Isso não tem verdade. A gente não pode parar de pensar, né? Com certeza. Ter pessoas diferentes é super importante justamente para chegar nessa ponta aí de ter inovação. Sim. Gente pensando que não pensa como eu. Sim. Você consegue manter as soft skills necessárias daquela área, Exato, trazendo pessoas de diferentes lugares. Né? E aí a gente fala também da capacitação. Eu acho que a capacitação hoje ela é mais fácil, ela é mais acessível, né? Para o próprio RH, eu acho que ele pode contar com suportes hoje, o que ficava muito a cargo do próprio departamento desenvolver. Por exemplo, a Leveduca é um exemplo disso. Então, a gente tem as plataformas, né? A gente fala do Lifelong Learning hoje, que é estudo para a vida toda, não vai ter o que fazer, né? A gente precisa estar atualizado e tudo mais. E se a gente está aqui com provedores de internet, mais ainda, pela demanda, pelas necessidades e tendências de mercado. Então, manter a capacitação, que você tenha suporte, que você utilize de plataformas. Às vezes é até mais interessante, Thaís, porque são equipes e empresas especializadas nisso. A gente fala de uma edtech, então é mais especializada, ela vai usar gamificação, ela vai usar outras coisas para gerar engajamento que talvez a gente ali no departamento não teria essas condições de criar algo assim. Gestão de pessoas é o suporte, é quem ajuda a ditar as regras, mas não se faz sozinho, né? Não se faz sozinho. Eu acho que hoje a gente vê muito isso acontecendo. Eu me considero uma profissional assim, de parcerias. Eu não preciso fazer tudo. Eu posso trazer pessoas que vai ser muitas vezes o core dela e não vai ser o meu, e ela vai desempenhar talvez e vai agregar valor de uma forma que vai ser realmente bem interessante. Vou ter os treinamentos para fazer? Claro, vai ter, o departamento tem o seu, tem levantamento de necessidade de treinamento, beleza. Mas eu posso agregar valor aí com parcerias e para os colaboradores fica talvez até mais atraente, mais interessante. Sensação de dono mesmo, né? Carol, você acha isso aplicável para qualquer empresa? Vamos lá, Thaís. Eu acredito que assim... É claro que empresas mais estruturadas, elas conseguem ter um departamento também mais estruturado, elas acompanham tudo o que está acontecendo. A área de gestão de pessoas, hoje, a gente vê um posicionamento também no mercado diferente, também muitas tendências, tudo isso que a gente está conversando aqui, hoje a gente realmente vê mobilizados, sempre tiveram, mas hoje você tem outros recursos que você pode contar, né? E o RH está aí na ativa para essa captação. O que eu entendo é que a gente não pode usar isso como uma desculpa também. Eu vou lidar com pessoas do mesmo jeito. Eu vou ter equipes do mesmo jeito. Eu vou ter lideranças do mesmo jeito. E por mais que eu não consiga investir, mesmo da forma como eu gostaria, eu posso acionar parceiros, como a gente comentou, eu posso desenvolver uma equipe mais plural, como a gente comentou, e a equipe plural, inclusive, ela vai te ajudar a trazer ideias para os processos, né? Então, eu posso pensar, se a gente for pensar numa forma mais prática, por exemplo, eu posso realizar um processo de recrutamento e seleção, eu posso captar informações do cargo e tentar trazer um candidato que alinhe melhor a ele. Eu posso pensar nos feedbacks, como nós estamos conversando. Se eu não tenho um formulário estruturado, eu posso bater papo. No sentido de conversar, olha, como que você acha que está o seu desempenho, tem algumas necessidades, eu percebo algumas coisas, mas eu gostaria que você falasse, fizesse uma autoavaliação e a gente vai conversando. Isso, né? Então, existem outros meios que a gente pode buscar para poder desenvolver a nossa equipe, como a gente estava comentando aqui. Então,
eu entendo que isso pode ser um pouco mais diferente, enfim, mas é possível, né? Eu já passei, já fiz e acompanho, por exemplo, de fazer recrutamento e seleção em escritório de advocacia, em loja, em escritório de contabilidade, de ajudar na descrição de cargo de restaurante. Então, eu vivi isso, né? E vejo como possível, sim. Se tem gente, faz sentido, Exato, né? faz sentido, exatamente. Carol, a gente precisa agora falar um pouquinho, assim, de como adaptar as ideias. A gente falou, né, Tá. De ser possível em cada tipo de negócio. Sim. Como adaptar as ideias, né? O Tá. que fazer? Como a gente falou mais cedo, antes de começar, né? Dá dicas práticas. Como Sim. fazer esse negócio acontecer, né? Sim. Eu acho que a gente pode pensar nos processos, e aí talvez também, Thaís, é interessante o profissional ali, ou o responsável por aquela empresa, também pesquisar um pouco sobre quais seriam esses processos que seriam interessantes. Então, se a gente fosse pensar de uma forma muito geral, a gente poderia falar dos principais, que seriam o recrutamento e seleção, que é quando você contrata, uma integração, que é quando você recebe, um processo de avaliação de desempenho, que são os feedbacks, né? Os treinamentos que entram no desenvolvimento e nas capacitações, e talvez, para quem já vai se familiarizando mais com os processos, até uma pesquisa de satisfação. Ok? A gente consegue pesquisar, a gente consegue achar formulários, se a gente fazer essas pesquisas, a gente consegue ler alguns cases e entender como ele aconteceu, e aí vai da criatividade também para fazer essa adequação e esse ajuste ao meu contexto, e da flexibilidade para conseguir também pensar formas de adequar ali. Por isso que talvez discutir isso com a equipe. Como que nós podemos fazer um processo de recrutamento e seleção? Mais diverso, mais honesto, né? Alguém teve experiência, alguém já passou por algum lugar, vamos discutir. A gente poderia pegar os currículos, a gente poderia pensar em levantar ali as principais competências daquele cargo. Ter um banco, né? Dá para a gente montar um processinho, ok? Como que a gente vai fazer uma integração? Por exemplo, bom, vamos deixar um dos colaboradores responsável por isso, ele recebe aquela pessoa, ele faz um tour pela empresa, ele apresenta todo mundo, pode ser, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, que eu passei por 2 empresas e pensei muito nessa questão de receber o funcionário. Eu passei fazendo um processo seletivo para uma arquiteta, e ela falava assim: Carol, eu quero deixar tudo organizado para o dia que ele vier, o primeiro dia. Né? Eu quero que a funcionária era uma recepcionista, ela chegue, eu possa parar, eu possa receber, eu possa apresentar. É um escritório pequeno, mas que eu possa apresentar todo mundo para ela, que a gente faça um café juntas ali e eu converse, tire as dúvidas e tal. Eu vi a preocupação dela, não tinha nada formatado, mas eu vi a preocupação dela de fazer esse acolhimento. É um acolhimento, e hoje a gente vê bastante também, Carol, falar que a experiência também não é só para quem entra, né? A experiência começa no processo seletivo. Perfeito. A partir do momento que você não dá um feedback, por que ele não entrou, aquela pessoa pode se sentir desestimulada para um próximo, Sim. né? Então, a experiência do processo seletivo é a porta de entrada. Se ele passar por um processo em que deixe ele muito constrangido, dinâmicas que não fazem sentido... Isso. Cara, isso na hora que ele entra, ele já não vai entrar com uma experiência legal. Então, olhar a experiência do colaborador não é só a hora que ele põe o pezinho para dentro, né? É a partir do momento que ele viu a sua marca num site, ele viu o LinkedIn, né? Ele viu redes sociais. Então, a gente tem que pensar todo esse ciclo, né? Sim. Desde o primeiro olhar, eu olhei a Nube, o que eu penso, o que eu faço as pessoas pensarem sobre mim, né? E pensar nesses processos. Você falou do processo seletivo e ele fecha até o processo de saída, né?
Fazer isso com cuidado, acolher, receber bem, sim, né? Sim, e a gente precisa contar com o feeling que a gente tem também, né? Não são só as técnicas. Exato. Então, por exemplo, eu não vou, se eu não sou um profissional ali, talvez eu tenha mais dificuldade, eu não vou elaborar uma dinâmica de grupo se eu não sei trabalhar o objetivo, a funcionalidade dela, tá tudo bem, mas se eu recebo bem aquela pessoa, se eu converso, se eu pego o currículo dela, se eu peço para ela contar as experiências dela, se eu ando pela minha empresa, pelo meu escritório, aonde for, e vou apresentando e vou conversando, eu também tenho feeling ali da área, né? Eu lembro, por exemplo, de uma costureira, ela falava isso para mim, Carol, do jeito que a pessoa pega a agulha, eu já sei se ela vai ser boa pro meu departamento ou não, então tem o feeling ali. Então dá pra gente, numa conversa que seja, a gente conseguir levantar algumas hipóteses daquele candidato. E aí os outros processos, eu acho que seguem nessa linha de entender qual é, como funcionam, até nas grandes empresas, e eu faço um ajuste dentro da minha realidade, do meu contexto. Bacana, que a gente está falando do olhar, né? Eu comecei a falar aqui do olhar, que as outras pessoas veem a nossa marca, porque a gente quer atrair talentos, né? A gente quer ser interessante no mercado, atrair gente boa, para trabalhar com gente boa do nosso lado. Você tem alguma dica, assim, de onde que é melhor divulgar uma vaga? Onde que é melhor se fazer presente? Tá. Como a gente se torna, assim, uma marca empregadora e que atraia esses bons talentos? Legal, Thaís. Eu acho que, assim como os profissionais hoje, a gente está acompanhando uma mobilização muito grande com relação aos profissionais. Então, além da captação, que não deixa de ser um desafio, você conseguir alinhar ali uma pessoa alinhada ao cargo, à cultura da empresa, tem alguns desafios envolvidos ali, tem a retenção desse profissional, né? E hoje o mercado está aquecido para muitas áreas, nas áreas que a gente comenta, e dentro da área de uma empresa de provedor, por exemplo, a gente vai ter ali pessoal de tecnologia, que também é um mercado que está muito aquecido, muito movimentado, são profissionais muito requisitados nesse momento que a gente vive. Então, a gente pensar em meios de fazer uma boa marca mesmo, né? E entender aonde eles estão, nós também podemos ir. Então, a gente tem, por exemplo, hoje o LinkedIn muito movimentado, né? É possível se fazer uma boa apresentação da sua vaga, do seu cargo. E muitas vezes, Thaís, a gente olha ali no LinkedIn, não tem nem muito frufru, assim, não tem uma arte, alguma coisa, mas eles fazem, no LinkedIn a gente acompanha isso, uma boa descrição do que vai ser o dia a dia, de como vai acontecer, do que a gente está procurando, tal. Então, ali pode ser uma boa referência. A gente olhar como essas empresas se posicionam, como elas fazem essa captação, né, para a gente poder ter uma ideia. Mas eu preciso levar em consideração algumas questões. Por exemplo, o lugar onde eu estou, se é uma empresa, um provedor grande ou pequeno. Eu sou de uma cidade pequena, né? Então, lá funciona, por exemplo, às vezes divulgação em jornal, em outros recursos que não tem grande escala, comércio, mas eu vou chegar no público que eu preciso atingir, que é o meu pessoal da cidade ali. Então, a gente pode pensar nisso. Atividades home office, eu posso estar em qualquer lugar então. Então, beleza, essa atividade eu posso divulgar no LinkedIn, porque não tem problema a localização do profissional. Então, a gente precisa ter esse entendimento para analisar qual o melhor canal de divulgação de quem você quer trazer. É, muito legal. E pensar também, né, voltando a falar da experiência, que se a gente proporciona experiências realmente verdadeiras para esse colaborador, ele também vai fazer a nossa propaganda, né? Com certeza. Certamente ele vai ter uma indicação, ele vai querer que um colega trabalhe com ele. É muito comum isso acontecer. Isso em cidade pequena é muito comum. Muito comum isso acontecer. E também entre as categorias. Às vezes eles se articulam ali por trás, um comenta com o outro, então tem isso acontecendo. E a gente tem hoje também, se a gente for pensar no processo seletivo, a gente tem hoje um recrutamento invertido, a gente chama de recrutamento invertido, aonde os profissionais da área de recrutamento saem atrás de profissionais.
Então, muitas vezes, eu posso receber lá no meu LinkedIn, vou dar um exemplo do LinkedIn, alguém me convidando para conhecer a vaga que ele está trabalhando. Às vezes, eu nem estou preparada, às vezes, eu nem estou divulgando, às vezes, eu nem estou procurando emprego, mas existe uma movimentação também de captação de bons profissionais e de talentos. Então, hoje, realmente, a gente pode pensar numa forma de recrutamento e depois processo seletivo mais ativa do que a gente tinha há um tempo atrás. Você me deu um gancho, assim, que a gente, enquanto Leve Educa, a gente também está pensando nessa necessidade do mercado Legal. em formar, né, bons profissionais. E a gente está pensando justamente nisso, assim, trazer pessoas para suas empresas já com conhecimento adquirido, porque a gente trabalha com esse conhecimento online, né? Sim. Então a gente pode oferecer um treinamento e garantir que esse colaborador já entre já com os processos conhecidos. Por que não, né? Já sabendo o onboarding, já sabendo quais seriam as suas primeiras integrações. Sim. Então, assim, a gente está com bastante cuidado pensando nesse nosso produto, assim, de como ajudar as empresas também a atrair. Eu acho essencial. Já com conhecimento, sabe? Sim, é como a gente falou das parcerias, né, Thaís? Então, por exemplo, eu passei por uma experiência onde eu participei de um processo seletivo, tive um entendimento de quais seriam as atribuições daquele cargo, não me foi passado com tanto detalhe, mas pela entrevista eu tive uma interpretação. E quando eu entrei, era completamente diferente. E aí eu não me vi realmente alinhada com aquelas atividades profissionais. Na verdade... Precisa ser coerente, né? Precisa ser coerente. O quanto é importante. Vamos dizer de uma forma muito grosseira, mas assim, é uma perda de tempo para mim, enquanto profissional, e principalmente para a empresa, que tem custo, tem investimento, fez a minha contratação, enfim. Então, é importante realmente, na dúvida, leva uma descrição do cargo e discute com ele. Bacana. Eu escrevo ali, se eu não tenho isso formatado, eu escrevo junto à equipe, vamos descrever qual vai ser as atribuições desse cargo. Eu levava a descrição de cargo na entrevista, ou eu enviava. Se eu fosse fazer o profissional vir até mim, ainda mais que eu sou de uma cidade pequena, às vezes ele saía de uma outra cidade, eu já mandava a descrição de cargo, porque ele tem que ter essa análise. E entender também que quando a gente recebe uma negativa do outro lado, né? Hoje mesmo aconteceu que a gente ofereceu, tem uma oportunidade nossa em aberta, e a gente recebeu um retorno falando, olha, eu não gostaria dessa vaga, eu estou aberta para outra. Não trazer isso como uma decepção, nossa, você não quer... Não, gente, a gente não quer ser alinhado, a gente não quer estar claro. Não estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para trazer gente que, né? Sim. Então, minha descrição de cargo foi tão clara que deu a oportunidade do outro lado enxergar que não fazia sentido para ela, não fazia sentido para ela naquela situação. Exatamente. Né? Mas a empresa, tempo, né? Total, Thaís. E eu entendo que às vezes assim, se ele se colocou disponível para uma outra vaga, é porque por algum motivo a empresa em si chamou a atenção dele. Sim. Então, quando a gente pensa no fit cultural, que é quando bate... O match, né? Exatamente. Então, isso pode acontecer com relação à empresa. Eu já acompanho, eu já vejo. Por isso, a questão do posicionamento no LinkedIn, até como divulgação do que a empresa faz, para gerar identificação em profissionais. Então, por ali a gente já acompanha, a gente já entende a cultura da empresa, quais são as bandeiras que ela levanta, como que ela desenvolve alguns processos e tudo mais. O que ela oferece. O que ela oferece, ela já vai gerar, né, pessoas interessadas que se identificaram com o conteúdo que ela compartilha e que ela traz. Bacana, concordo. Carol, e aí falando, eu não sei um pouco se eu estou atropelando aqui os nossos temas. Vamos lá. Mas a gente falou ali do soft skill, né? Okay. Do que é importante. A gente fala bastante de performar melhor, né? A gente acredita que olhar pelo perfil a gente entrega resultados melhores, performance melhores. Como atrelar isso com o que a gente acha meio o chato do negócio, assim, atrelar isso a uma CBO, atrelar isso a uma descrição, pra gente não ficar também muito amarradinhos em processos. Sim. E sabe aquela coisa, isso não tá na minha descrição de cargo? Sim. Que dica que você dá nesse sentido? Sim, eu acredito também que, assim, Thaís, usar alguns recursos como suporte. O CBO, como você comentou, ele vai fazer classificação brasileira de ocupações. Então, para quem quer buscar alguma descrição, quer entender mais sobre os soft skills, porque lá você tem as duas questões, tanto a hard e
as soft skills. Uhum. Para quem não conhece o CBO, é aquele registro que vem no nosso Olerite. Então, é o registro da nossa atividade profissional regulamentada no Ministério do Trabalho. E precisa ser feito dessa forma. Não, precisa ser feito dessa forma. É a legislação, então não tem como a gente fugir. Inclusive, pós saída daquele funcionário, essas informações também serão usadas, a segurança do trabalho e outros departamentos também utilizam delas. Claro. Né? Então, a classificação, ela pode ser, inclusive, um apoio se eu preciso montar aquela descrição de cargo. Porque ela gera um relatório bem completo. Então, por exemplo, às vezes que eu precisava fazer e eu não conseguia sentar com o gestor, eu gerava todo o relatório para otimizar o tempo. Falava para ele, me sinaliza quais vão ser as atribuições necessárias para esse cargo. Porque ele vem com tudo que a pessoa pode fazer estando naquela função. Não olhar com esse olhar de engessar, mas sim de facilitar, né? De facilitar. Facilita a vida. Né? E às vezes você traz e fala, nossa, é verdade, eu não coloquei aqui que ele vai, por exemplo, fazer entrada e saída de nota fiscal, ou ele vai ter que constantemente atualizar uma planilha. Então, ele fica mais fácil. Então, eu acho que dicas, você falou anteriormente um pouquinho de questões mais práticas, a gente teria o CBO como um bom recurso de pesquisa. Um guia, né? Um guia de informação, de auxílio e tudo mais. E aí também, Thaís, eu acho que assim, pegando, por exemplo, para que eu consiga avaliar o meu candidato, a gente pode lançar mão aí de alguns testes comportamentais. Muitas empresas trabalham com os testes comportamentais. Eu trouxe 2 que são online, porque pensando talvez naquela empresa que ela não consiga contratar uma empresa específica que trabalhe com os testes comportamentais, mas eu trouxe 2 aqui que ele pode utilizar, não como única ferramenta. Né? Às vezes não tem um psicólogo, exatamente. Então, assim, é importante a gente frisar que ela não entraria como única ferramenta do processo, porque ela é passível também, são testes mais tendenciosos, enfim, eu preciso fazer uma comparação daquilo que eu levantei com aquele teste e com a conversa, com a entrevista, enfim, né? Uma avaliação, ela é mais completa. O teste DISC, a gente tem uma versão paga, que ela é mais completa, que gera um relatório bacana, mas temos uma versão online gratuita. Talvez para os cargos, vou colocar assim, num nível hierárquico mais baixo, ela seria interessante. E a gente tem o teste 16 personalidades, que ele é bem completo. Muito legal. Bem legal. E ele consegue trazer para os cargos mais estratégicos e tudo mais. Eles têm um estudo, então são diferentes de testes, dos testes psicológicos, por exemplo. Os testes psicológicos, eles têm todo um embasamento científico por trás, todo um estudo levando em consideração a população brasileira, né, até as regiões e tudo mais. Então, realmente, eles trazem as informações que eles se propõem a trazer com relação à definição de perfil e de personalidade. Os testes comportamentais, que são esses que a gente tem aqui como exemplo, eles são testes de tendência de comportamento. Como que a pessoa tende a agir naquela situação. Eles têm estudos, muitos estudam e tem até estudos de teorias de psicologias ali por trás, de alguma linha da área da psicologia, mas eles não são como os testes psicológicos, que tem todo esse embasamento científico e tudo mais. Mas serve para um pontapé, né? Total, para um apoio, para um suporte, para gerar reflexão. A gente usa bastante, assim, e até é engraçado que vira até assim, aquele ali é alto D, aquele ali é C, né? Acaba virando uma brincadeira entre a gente, né? Mas é muito bacana mesmo, porque você alinha de novo. Eu tô falando muito de expectativa, mas é alinhamento de expectativa. Exatamente. Assim, é lógico que hoje mesmo eu fiz um levantamento, algumas dicas, né, para um líder nosso que é um novo líder. Eu fiz alguns levantamentos. Essa aqui vai por aqui, essa aqui você vai. Foi lógico. Eu falei para ele, é muito
Não é complexo, né? Claro. São dicas. Claro. Mas que são os pontapés iniciais para você começar a estreitar o relacionamento com aquela... Isso para o começo da liderança, eu acho assim... Fundamental, né? E a gente pode lançar mão também, por exemplo, a gente falou do feedback. Se eu não tenho algo formatado, eu posso pedir para ele fazer o teste para um autoconhecimento dele e a partir daí a gente conversa. Até mesmo porque esses testes, ele já vem também com uma resposta, né? Ele já vem. Ninguém falando assim, não é você no alto do seu conhecimento. Não, é um... Ele já vem, ele vai trazer pontos fortes, ele vai trazer pontos limitantes. Eu uso, por exemplo, eu dou aula, então eu aplico, aí eu falo, gente, ele não vai ser uma verdade absoluta. Não é. Não é essa a proposta. Guia, é um guia. A proposta é gerar uma reflexão em quem faz e gerar um suporte se eu preciso daquela informação. Eu não vou levar tudo ao pé da letra, né? Mas quando você pede para ele fazer e você vai dialogar sobre aquilo, ele vai falar, eu me identifico aqui, eu realmente acho que isso aqui é uma necessidade que eu preciso desenvolver mais, mas eu também me vejo bom aqui. Dá para gerar um bate-papo bem leve, bem tranquilo, e aí a gente tem essa proposta de desenvolvimento. Carol, eu vou falar, nas minhas experiências, eu não lembro de alguém discordar do DISC. Eu não lembro, nossa, imagina que não eu não me sou vejo. Isso. Não lembro de ver uma pessoa falando, eu não concordo com isso que veio. Então, assim, ele realmente, ele não é complexo, mas ele te dá umas boas diretivas. Boas orientações ali, com certeza. Com certeza, Thaís. Carol, o que mais que a gente pode conversar aqui, né? A gente falou um pouquinho dos testes, né? Do DISC. Você tem alguma... dica também, você usa o PVA, alguma análise de valores, alguma coisa nesse sentido? Você indica alguma coisa? Olha, eu não tenho algum teste específico para isso. O que a gente vê acontecer muito também, Thaís, são até perguntas mais direcionadas para esse levantamento de valores, de interesses. É importante a gente entender que os valores vão guiar aqueles profissionais. Quando a gente fala do fit cultural, por exemplo, é exatamente por isso. Se eu tenho um profissional que é mais flexível, né, ele se considera assim, ele já entendeu que ele funciona dessa forma, ele já se identifica assim, sou mais flexível, gosto de trabalhar com mais autonomia, ou ao contrário, eu preciso de um ambiente mais estruturado, mais disciplinado. Eu consigo entender se a minha empresa cabe para ele, se ele cabe na minha empresa. É do fit mesmo, né? É do fit. O valor que essa pessoa, né, tem para si e ela valoriza, faz sentido estar aqui dentro. Eu também, né? A minha empresa prega esses valores. E você falou, né, dos valores limitantes. Ele também te mostra se essa pessoa aqui é muito controladora, faz sentido estar nessa função, né? Exatamente. Eu acho que é um olhar também que a gente não pode deixar escapar. Sim, até porque, Thaís, hoje, eu falei lá no comecinho da questão de acompanhar os profissionais aí, em mentoria de carreira e tudo mais, eles já se colocam dessa forma hoje. É diferente o posicionamento dos profissionais com relação à avaliação das possibilidades de trabalho. Então, da mesma forma que a empresa avalia o candidato, hoje ele avalia a empresa também. Ele também vai ver se a empresa cabe dentro do planejamento de carreira dele. E as questões dos valores, elas são importantes porque se eu entender que talvez algum valor meu ali seja violado, eu não vou permanecer. Por mais que eu goste da atividade em si, ou eu me dou bem com a equipe, mas se eu entendo, sei lá, alguma coisa, ética profissional, eu estou me sentindo violada, eu não vou permanecer. Isso principalmente nos jovens, né? Nos Nada novos. não segura de jeito nenhum. Não segura. Carol, eu acho que assim, o tempo está passando, eu achei que ia ser demorado. Acabei de dar um check aqui no relógio, faltam 10 minutinhos para a gente completar 1 hora de live, então vamos caminhar aqui para o final, porque eu recebi umas perguntinhas aqui que eu quero passar para você. Mas para a gente finalizar antes das perguntas, o que é necessário, que dicas que você dá, assim, o que é necessário para gerir pessoas? O que você citaria assim como fundamental? Eu vou passar essa resposta que você está me dando. Eu só vou fechar aqui falando da questão da gestão de pessoas como processo, mas como habilidade.
né? Então, a gente avalia se aquele gestor tem a habilidade de gestão de pessoas. O que seria isso? Então, a gente vai analisar dentro do perfil profissional dele, se, por exemplo, ele tem soft skills direcionadas a comando, porque ele vai precisar fazer isso. Então, delegar, acompanhar, ter tomada de decisão são habilidades, competências comportamentais que a gente consegue levantar, se ele possui ou não. Quando a gente pensa na questão do relacionamento interpessoal, então, habilidades como flexibilidade, negociação, gestão de conflitos, ok? E também, por exemplo, divisão estratégica. Então, se ele consegue ter foco, se ele consegue levantar as metas, se ele consegue ter uma visão sistêmica. Então, pensando aqui na gestão de pessoas como uma soft skills, e aí os nossos líderes precisam ter esse desenvolvimento, precisam dessas informações, dessas capacitações que a gente falou lá no comecinho, ok? E aí, para a gente ir finalizando aqui, então, as questões relacionadas ao que a gente, para gerir pessoas, né? O que é necessário, o que é preciso. Eu tô vendo que a gente vai precisar fazer uma segunda rodada. Eu te atropelei aí no final e pelo jeito tem muita coisa ainda pra gente falar, não, Carol. Tá tranquilo, tranquilo. Eu só queria fechar da questão. Não, vamos reforçar. Porque a gente avalia isso, né, Thaís? Então, preciso. Pessoas avaliar se ele tem habilidades voltadas para isso, né? Mas tranquilo. E aí, o que eu acho importante, fazendo um resuminho aqui de tudo que a gente conversou. Primeiro, conhecer os processos. Então, se eu não tenho, se eu não conheço, eu vou atrás, eu pesquiso, como a gente comentou aqui. Eu posso trazer suporte técnico ou não, eu posso envolver a minha equipe. Então, buscar essas informações dos processos em si. Depois, acho importante também a gente pensar nesse desenvolvimento da liderança, como soft skills mesmo, vamos prepará-lo para esse cargo, vamos fazer ele entender do que vai ser exigido dele estando nessa função, e a gente vai treinar esse profissional, né, para ser líder. É diferente, pensando na questão da liderança como um todo. Depois a gente precisa também pensar nas necessidades para gerar as motivações. Então, eu entendo, como a gente falou lá no comecinho, quais canais eu posso utilizar, como que eu vou conseguir entender a necessidade dos meus colaboradores. Eu falo isso porque às vezes a gente fica lá. Já passei por isso. A gente fica quebrando a cabeça de pensar assim, qual benefício eu posso incluir para que os meus colaboradores se sintam motivados? E é um pensamento entre eu olhando para eles e não deles para o que eles querem. Então às vezes, em nenhum momento que ele não perguntou em nenhum momento. Então, às vezes, você faz um bate-papo geral ali, gente, vamos definir juntos. Já está pronto, né? Já resolve o problema. Ao invés de eu ficar lá pensando no que eu posso fazer a mais do que eu já faço, né? Depois a gente pensa aí na questão de buscar suas necessidades para gerar essa informação. Então, entra nessa questão da motivação que a gente está comentando. Alinhar expectativas da empresa com a dos colaboradores para gerar engajamento. E aí, o que seria esse alinhar? Você pode, por exemplo, entender dele qual é a visão de futuro que ele tem dentro daquela empresa. Qual é o planejamento de carreira que ele vê. Exato. Talvez o que ele vê você vá conseguir proporcionar. E aí é legal falar, eu vejo também. Eu vejo que aqui dentro você vai ter possibilidades de crescimento. Então, vamos conversando sobre isso. Né? Se você não vê, mas ele é um profissional que você quer reter, já gera também uma questão ali, deixa eu entender como que eu vou gerar mais, agregar valor para ele. Hoje a gente pensa em agregar valor além do salário. Um home office agrega valor. Um trabalho híbrido agrega valor. Um convênio com uma academia pode agregar valor. Então, quais são um apoio emocional? A gente fala de salário emocional, que vai além do salário de dinheiro em si, físico. Então, existem outras coisas que eles vão sinalizar. E aí a gente vai atrás disso. Né? E a gente tem também essa questão de repassar a cultura da empresa. Eu vou falar do que eu acho importante, eu vou divulgar isso nos canais de comunicação. Vamos alinhar essas questões para que isso também fique claro para todo mundo. E por último, enquanto responsável pela empresa, eu também preciso buscar o meu desenvolvimento, o meu desenvolvimento da minha carreira, né? Entender ali que eu desenvolvo as pessoas. Então, eu acho que são nortes aí
para que já gera boas reflexões para quem é proprietário e tem uma empresa. Bacana, eu espero de verdade que a gente tenha contribuído com os nossos clientes com esse bate-papo. E eu vou fazer assim, antes de finalizar, porque eu tenho uma notícia para contar para os nossos clientes da Leve Educa, eu vou falar agora dessas perguntinhas que chegaram, porque uma delas faz bastante gancho com isso que você falou agora. Tá. Eu vou ler aqui. Quando a empresa tem uma liderança muito júnior, por onde começar para desenvolvê-la? É responsabilidade da empresa esse treinamento? Isso é importante? Eu acredito, Thaís, que a empresa, sim, ela tem que trazer isso para os processos dela, esse entendimento de desenvolvimento contínuo, né? Mas ela também, quando a gente fala da cultura, ela também pode trabalhar a cultura através de informação, de conscientização, de que o profissional também precisa buscar. Hoje eu entendo que não cabe só à empresa. Ela precisa entender onde ela pode contribuir. Tem que estar alinhado? Tem que estar alinhado. Eu já participei de empresas, por exemplo, onde a gente tinha lá, por exemplo, uma líder de expedição e que a empresa pagava para ela o curso de pedagogia, por exemplo. Não está alinhado, né? Então, são coisas simples que precisam ser pensadas. Não vamos sentar juntos, então. Vamos entender qual seria um plano de desenvolvimento interessante. Fazer uma faculdade, fazer um curso rápido, fazer um curso técnico, por exemplo, pensando na questão dos conhecimentos em si, né? Até porque desenvolvimento de conhecimento não é só faculdade, a gente tem N possibilidades de fazer essa captação, né? E junto com eles pensar em como esse desenvolvimento pode acontecer. Atrelado, inclusive, aquilo que a gente comentou aqui, da questão do plano de carreira dele. Hoje, muitos profissionais, eles têm uma visão bacana de mercado. Então, eles vão trazer também quais são as necessidades deles. E aí a gente consegue alinhar melhor e desenvolver essa equipe que começa como júnior e a gente vai desenvolvendo ela aí ao longo do tempo. Você falou de estar atrelado, né? A empresa investir, mas tem que estar atrelado àquela necessidade que a empresa tem, né? Que ela precisa atender. Exatamente. Mas eu fico pensando também, e eu queria deixar essa contribuição, que assim, é responsabilidade da empresa fazer esse treinamento. Para o colaborador, é conhecimento adquirido, é bagagem. E a empresa investir nisso é ter um colaborador feliz. É lógico, eu não vou pagar um curso de enfermagem para uma pessoa que está no administrativo. E aí, o que você pede para esse colaborador? Porque conhecimento é adquirido, né? Para ele, o que ele pode dar em contrapartida, né? Então, fazer isso de forma clara. Sim. Eu invisto em você nesse treinamento, você fica comigo e você me entrega o quê? Você vai ficar responsável de treinar tantas pessoas? O que você me dá em troca, a gestão além do conhecimento. de uma melhor performance, né? A gente chama como gestão do conhecimento. Como se eu estou investindo nele, a gente fez um acordo ou faz parte da empresa. E às vezes, Thaís, ela pode vir de forma até mais simples. Eu lembro de uma empresa que eu acompanhei, ela divulgava ali nos seus colaboradores quem queria dar treinamento. De algum conhecimento que ele tinha, podia ser um Excel, podia ser alguma coisa, e ela ia marcando pontuação. Bacana. E através da pontuação ela ia proporcionando, e como eu falei, a gente tem que ter um pouco de criatividade, porque as pontuações, por exemplo, ele recebia X pontuações, ele podia escolher um curso, X pontuação ele escolhia uma viagem. Que legal. E aí você agrega valor à vida da pessoa, você vai além, experiência. Então dá para ser discutido isso daí e ter novas ideias e fazer essa gestão do conhecimento também, dele replicar dentro da empresa o que a empresa está ajudando ele a captar em relação à informação, conhecimento, estudo. Bacana, dica bem legal. Vou partir para outra aqui. Se fala muito, principalmente no pós-pandemia, sobre segurança psicológica nos ambientes de trabalho. Sim. Como trabalhar nessa linha tênue de melhorar performance versus abalo emocional? Como fazer performance por resultado em gestões à vista sem o colaborador se sentir exposto? Sim, o pessoal está antenado aí, né, Thaís? Então, atualizado nas questões. Então, ainda mais depois de pandemia, a gente tem um reflexo grande em questões emocionais, né?
A gente tem N dificuldades sendo hoje mais explícita, elas já aconteciam em ambientes corporativos, ficou mais explícito, desde profissionais que estão com dificuldade de retornar ao trabalho no presencial, até profissionais que estão com burnout porque acabou direcionando muito tempo do dia dele para o trabalho, né? E pessoas que também entenderam que elas querem conciliar melhor a vida pessoal e a vida profissional porque ela teve a oportunidade de tomar café com o filho em casa. Então, existem várias situações. Que é a gestão de tempo, né? Que é a gestão de tempo. Então, existem vários treinamentos que podem ser aplicados partindo dessa nova tendência que a gente vive hoje, mas a questão emocional, sim, hoje ela está mais presente, mais evidente, por conta de tudo que a gente viveu. Então, talvez, eu acredito que talvez por sensibilização, por informação, e se realmente a empresa começa a identificar profissionais que necessitam desse suporte, ou talvez ela pode ser até mais proativa e não esperar isso acontecer, fazer convênios com empresas que trabalham com isso. Então, eu conheço, eu não sou da área clínica, mas eu conheço profissionais aqui da cidade que eles atendem por convênio. Então, se monta dentro da empresa um programa voltado especificamente para a saúde emocional e eles trazem psicólogos clínicos para dar esse apoio. Então, o colaborador, ele vai lá na clínica, então ele não fica exposto, né? Ele sinaliza para a empresa que ele gostaria de passar por um acompanhamento psicológico, né? Ou talvez alguém ali entende, faz esse bate-papo, mas a empresa sinaliza isso e ela banca por um período. Viabiliza isso. E ele vai lá na clínica, ou ele faz online com aquele psicólogo, então não fica exposto, não é no ambiente de trabalho, não é nada, mas como às vezes para ela também dar esse suporte é muito delicado, é muito complexo, vai sair totalmente ali da empresa, então ela pode trazer os profissionais especializados para conseguir dar esse suporte. Acho necessário. Tem muita movimentação acontecendo em relação a isso. E falar disso agora no Setembro Amarelo é importantíssimo, né? Bem lembrado. Uma ótima pergunta para o momento. Com certeza. E aqui, quando falamos de engajamento, como fazer uma política de ganha-ganha para o colaborador sentir e desenvolver o seu senso de dono? Alguma dica? Sim. Olha, Thaís, o que eu acompanho aí, até pensando dos lados dos profissionais, realmente tudo que a gente foi falando de alinhar as expectativas, eu sei que não é fácil, mas é importante, porque é nisso que você vai ganhar o seu funcionário, vamos dizer assim, e é nisso que ele também vai ver o porquê é interessante ele permanecer naquela empresa, né? Se a gente está conseguindo ter uma conversa clara, atendendo as expectativas profissionais, e ele também, porque eu também posso mostrar para ele, olha, nesse momento eu não consigo, eu não posso, a gente tem as metas, você também vai trazer as necessidades da empresa, não é só a necessidade do profissional. É o claro, exatamente. Então, se for uma conversa mais aberta, mais transparente ali, eu acho que é o caminho para que tanto empresa e profissional se sintam confortáveis e mantenham esse interesse mútuo um pelo outro. Bacana. Finalizar a última pergunta. Ok. Como montar um bom plano de desenvolvimento individual? A gente não falou do PDI, né? Boa pergunta. Algo que não fique caracterizado como chato, mas sim que a capacitação é para benefício, que não seja para benefício só da empresa. Sim. Qual a melhor abordagem a empresa precisa ter para ganhar o colaborador nesse desenvolvimento de PDI? Tá, eu vou trazer de uma experiência vivida que eu acho que foi positiva. A gente fazia avaliação de desempenho, né, os líderes ali faziam avaliação de desempenho e a gente entendeu que estava havendo muita queixa por parte dos colaboradores da forma como essa avaliação estava sendo aplicada. Então, eles relatavam que os profissionais, que os líderes já iam em mente do que eles iam pontuar, porque tinha uma pontuação, com a pontuação muitas vezes já pronta, e eles não tinham direito de rebater, de conversar, de também falar, não, peraí, mas teve em outro momento, de justificar e argumentar. Qual foi a medida que a gente tomou? A gente passou a acompanhar as avaliações de desempenho,
E a gente falava para o profissional, a gente não vai avaliar você, mas a gente vai avaliar o líder. Bacana. Então, quando o funcionário saía, a gente dava um feedback para o líder. Olha, você já veio muito formatado na ideia, a gente quer trabalhar mais numa visão que seja uma conversa, ele tem que ter direito de pontuar também, ele tem direito de não concordar e justificar e trazer os argumentos dele para isso, né? Então, a gente foi orientando o líder. A partir daí, na própria avaliação de desempenho, a gente colocou um campo de PDI. Então, juntos vocês vão alinhar. Construir, né? Construir. Ele vai ser personalizado, ele vai ser individual, tá? Então, para tudo isso que a gente conversou, dentro das necessidades de desenvolvimento que você tem, sejam elas técnicas ou comportamentais, o que a gente pode fazer para desenvolver? E eles traçavam ali quais eram as ações que eles chegaram juntos na conclusão. E aí a gente, enquanto gestão de pessoas, a gente facilitava para que essas ações acontecessem, né? Ajudava para que elas acontecessem e ia monitorando. Perfeito, Carol. Que bate-papo gostoso. Sim, obrigada. Imagina. De verdade, repito, espero que a gente tenha contribuído, né? É o nosso objetivo maior. Qualquer insightzinho que a gente tenha gerado. Foi muito bacana. Obrigada. Imagina. Espero também que o pessoal acesse a Leve Educa, assista o seu curso, porque realmente tá bem bacana. Foi muito bem feito por mim, por toda a equipe. Eu não vou cansar de falar disso. Bonito, né? Ficou visual, os meninos aí, a gente fala que é visual de cinema, além de tudo que o conteúdo traz, né? Mas eu acho que fica também como uma sugestão para todos os conteúdos que tem na Leve Educa. A gente tem muita coisa técnica lá, tem muitos outros temas sendo disponibilizados. Eu acho que a gente traz um conteúdo atual, com tendências que a gente acompanha, então vale a pena acompanhar e se desenvolver por lá. Obrigada, Carol. Imagina, eu que agradeço. Viu? Pessoal, para finalizar a nossa live, agradeci aqui a Carol. Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais com ela. Acho que tem assunto para outras lives. Eu queria contar um pouquinho que a Academia do Provedor vai mudar. O que é isso? Não assustem, tá? A gente não está deixando o nosso cliente provedor de lado. Muito pelo contrário. A Nube hoje, ela atende alguns portais. Ela atende a Leve Educa, a Cursando Técnico, a própria Academia do Provedor e a Educa Health. E nisso a gente entendeu que não estava fazendo sentido e estava fazendo... Não que não fazia sentido, estava bagunçando a cabeça do nosso cliente. Então, optamos por transformar os nossos portais em um único portal, que é a Leve Educa, tá? Então, vocês vão começar agora em outubro, isso vai ficar mais massivo. Vocês não vão ouvir falar mais de Educa Health, Cursando Técnico, muito timidamente aí. A Academia do Provedor, a gente vai falar Leve Educa. Então, nós da Nube comercializamos Leve Educa, tanto para o nosso cliente de cursos avulsos, a gente continua atendendo com cursos profissionalizantes, cursos técnicos, de forma avulsa e também via assinatura Leve Educa. E para o nosso cliente, o B2B, né, o cliente pessoa jurídica, que a grande maioria aqui é o provedor, é o nosso ISP, a gente continua trabalhando com ele, mas vocês não vão ouvir mais a gente falar de Academia do Provedor. Então, a Leve Educa Empresa, continua trabalhando, oferecendo SVAs, oferecendo treinamento, oferecendo possibilidade de benefício, né? E aí estendendo para outras empresas de RH, para as indústrias, né? Então, a gente, a partir agora, viradinha de setembro para outubro, vamos nos apresentar, somos a Leve Educa que leva a educação de uma forma leve, divertida, seja para o nosso aluno, diretamente para o aluno, seja através das empresas, levando educação através da gente, tá bom? Então, era esse o recadinho que a gente queria dar. Leve Educa, vocês vão ver a gente de vermelhinho aí, vamos falar bastante. Se vocês tiverem dúvida, nosso time é o mesmo, tá? A Tamires está lá, a Vivi,
a Miriam, a Alessandra, a Gabriela, nosso time não mudou, seremos as mesmas pessoas, né? Estamos cuidando aí da experiência de vocês, trazendo novas empresas. Então, se vocês tiverem dúvida, chama a gente explica, mas é basicamente isso, é para simplificar, tanto internamente, porque a gente disponibilizava muitos recursos para cada hora falar de um produto, sendo que, na verdade, a finalidade é a mesma, é levar a educação, né? Então, esse é o recado, tá, gente? Muito obrigada, foi um papo super gostoso, passou muito rápido. Até mais, eu aguardo vocês numa próxima, tá bom? Um abraço.